Pai Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Bom, eu vim, através desse vídeo aqui, responder uma pergunta de um dos meus alunos, né? Acerca da Páscoa, né? A pergunta dele é o seguinte: irmão Antônio, o cristão pode comemorar a Páscoa? E aí, eu chamei ele para nós lermos Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. O que diz lá em Êxodo 12? Diz assim, ó, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, Deus, quando Ele vai libertar Israel do Egito, na 10ª praga, que são 10 pragas que são lançadas contra o Egito, porque o faraó não quer liberar Israel, na 10ª praga, Deus manda um anjo para que mate todos os primogênitos egípcios. E aí ele diz: olha, quanto a Israel, ele fala com Moisés, cada família vai escolher um cordeiro, certo? E vai sacrificar esse cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas das suas casas, para quando o anjo vir, não matar nenhum dos primogênitos. E aí, o que acontece? Deus está libertando Israel da escravidão do Egito, depois de 400 anos de escravidão, né? E ele institui a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa. Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer pachá, quer dizer passar por cima. Passar por cima, porque o anjo chegava, via o sangue e passava por cima da casa, não descia e não matava nenhum dos filhos de Israel, nenhum primogênito. Então o sangue do animal, a partir daí, começou a se tornar uma questão de sacrifício para purificação, expiação. Sempre que Israel, quando Deus estabelece a Páscoa, sempre que alguém comete um pecado, que confessa ao sacerdote, o sacerdote traz um cordeiro ao sacerdote. O cordeiro tem que ser sem mancha, sem mácula, sem nenhuma doença. Ele sacrifica o cordeiro e aquele sangue representa, aquele cordeiro representa a pessoa que está em pecado. Então, ao invés da pessoa ser morta, quem é morto é o cordeiro. Aquele sangue que purifica a pessoa do pecado. Então, por conta disso, Deus proíbe, né, e estabelece essa norma para Israel não comer sangue. Certo? Isso está lá em Levítico, a proibição para que Israel não coma sangue. Levítico 17, versículo de número 12. Vamos ler lá o que aqui diz? Levítico 17, 12. Diz assim, ó. Levítico 17, 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem estrangeiro, nem peregrino, entre vós comerá sangue. E porque o sangue era vida, né? Simbolizava a vida, porque aquela pessoa que pecou, ela era purificada através do sangue do animal, certo? E sempre que o sacerdote ia ia purificar o pecado do povo, ele levava os animais para serem sacrificados, que eram
onde era feita a expiação, né? Então, por conta disso, Deus proíbe que as pessoas comam sangue. Inclusive, aqui tem uma outra pergunta também que um irmão fez para mim, antes dessa primeira, se nós poderíamos participar da Páscoa, é se o cristão poderia comer sangue, né? E aí eu quero responder as duas perguntas. A primeira é: o cristão pode comemorar a Páscoa? E aí nós já começamos, né, com aquela história lá da Páscoa que o catolicismo criou, né? Que tem como símbolo um coelho, né, um ovo, né, e aquela musiquinha lá, né, coelhinho da Páscoa, que traz para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. E aí virou moda, né? E até em algumas igrejas comemoram, né, a Páscoa. Aí tem a sexta-feira, tem a quinta-feira, que Jesus, na quinta-feira, antes de ser traído, Jesus institui a Páscoa pela ceia. Aí, a partir da quinta-feira, né, um dia antes dele ser crucificado, ele já eliminou a Páscoa, certo? Porque, segundo no capítulo 1 de João, o versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros que eram sacrificados eram apenas símbolos do que Jesus iria fazer, entendeu? E aí, quando nós olhamos para a Páscoa hoje, que é comemorada, nós vemos que não tem nada a ver com a Páscoa lá do Antigo Testamento, porque a Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa era uma das maiores e mais extraordinárias festas dos hebreus, certo? Porque os hebreus, eles comemoravam a libertação de Israel da escravidão do Egito. Então, e a Páscoa, o símbolo não tem nada a ver com o coelho, nem com o ovo de chocolate. A Páscoa, o símbolo é o cordeiro, né? E então, tinha a quinta-feira, que Jesus instituiu a Santa Ceia e substituindo pela Páscoa. Aí vem a Sexta-feira Santa, que foi o sacrifício, que é conhecido pelo catolicismo como a Sexta-feira Santa, certo? Que na verdade não existe Sexta-feira Santa, todo dia é dia santo, porque Deus fez todos os dias. Então todo dia é dia santo, certo? Agora, se fôssemos escolher um dia santo de verdade, esse dia seria o domingo, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou, certo? Aí eles criaram lá, tudo isso aí que está embutido na Páscoa é conhecido como sincretismo religioso. Eles pegam tradições, né, de culturas, de religiões, e inserem em um contexto bíblico que a própria Bíblia não apoia, entendeu? E no sincretismo religioso, essa questão da Páscoa está totalmente distorcida, certo? Se fôssemos para comemorar, tínhamos que comemorar com um cordeiro, e o cordeiro tinha que ser sacrificado, certo? Mas ele foi eliminado por Jesus na cruz do Calvário. O que acontece? Quando os judeus, na época da igreja, ali nos primórdios da igreja, quando os judeus se convertiam, e eles queriam continuar comemorando a Páscoa, eles queriam continuar sem comer sangue, eles queriam continuar com toda aquelas regras e normas do judaísmo. Só que quando eles viam um cristão que não era judeu, que não era hebreu, né, comendo carne de porco, comendo sangue, e sem comemorar a Páscoa, sem circuncidar, aí houve aí um confronto dentro da igreja, porque os judeus convertidos queriam continuar comemorando todos aqueles rituais cerimoniais, né?
enquanto que os gentios nunca comemoraram. Então havia um confronto ali. O que acontece? Paulo, né, lá no capítulo, lá em Colossenses, no capítulo 2, vamos ler lá Paulo no capítulo 12 de Colossenses. Olha só o que é que Paulo fala. Colossenses capítulo 2. A partir do versículo de número 14, diz assim, ó: e riscando a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de nós, cravando-a na cruz, né? E havendo riscado a cédula, essa cédula, ele está se referindo à lei, né? Está se referindo às ordenanças, às festas de lua nova, a Páscoa, a guarda do sábado e tudo mais. Todas aquelas ordenanças do judaísmo. Então o texto diz que ele riscou essa cédula, Jesus riscou essa cédula da lei, que era contra nós, né? E no final do versículo a Bíblia diz que ele cravou essa cédula na cruz. Por quê? Porque hoje não precisamos mais de Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O sangue de Cristo é quem nos purifica. Eu não preciso sacrificar cordeiro para ter os meus pecados perdoados. Certo? Então, não somente a Páscoa, mas todos os rituais, festas, ordenanças, foram eliminados ali. Na dispensação da graça, quando Jesus morre e ressuscita, né, ele vence a morte, o seu sangue, né, foi derramado e espargido para nos purificar. Por isso que o véu que fazia a separação entre o homem e Deus foi rasgado, porque não precisa mais de sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus 7, pela segunda ordem de Melquisedeque. Então, na questão da Páscoa, a igreja não precisa comemorar a Páscoa, ainda mais uma Páscoa dentro desse sincretismo religioso, cheio de coisas que não tem nada a ver com a Páscoa original dos judeus. Não tem nada a ver, nada a ver. Agora a questão de comer sangue, né? O texto aqui continua, diz assim, ó, eu parei no versículo 14 de Colossenses, vamos lá continuar. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus, ele venceu, né, os principados e potestades, os demônios, né, aqueles que lideravam todo esse tipo de coisa para tentar criar religiões e seitas que não estivessem de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Jesus eliminou tudo isso aí. Versículo 16 diz assim, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Jesus não está falando com os judeus. Os colossenses eram gentios, certo? E os judeus se levantaram contra eles porque eles não queriam, eles queriam continuar comendo carne de porco, comendo o que eles quisessem, certo? Eles não tinham que circuncidar filho, nem nada. Eles eram gentios, eles não tinham o costume dos judeus. Aí os judeus entrou nessa questão de acusar eles para que eles, né? E aí Paulo chega e diz, não, peraí, calma aí. Paulo chega para eles e diz, olha, ninguém pode julgar vocês ou condenar vocês pelo comer, pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, por causa dos dias de festas, certo? Que eles comemoram e vocês não comemoram, mas o corpo, por causa do dia de festa e de lua nova e dos sábados, certo? Porque tem igrejas por aí, né, que se dizem cristãs, que diz que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, certo? A questão de guardar o sábado aqui era para os judeus, no judaísmo, não tem nada a ver com o cristianismo, certo? E aí, o versículo 17 diz, olha, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo que existia no Antigo Testamento, a questão da guarda do sábado,
festa de lua nova, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes, não comer sangue, não comer carne de porco. Tudo isso aí era sombra e figura das coisas futuras. Jesus eliminou, cravou na cruz tudo isso aí, certo? E não há mais a necessidade de não, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Jesus nos chamou para a liberdade, entendeu? E não para uma religiosidade onde a pessoa, ao invés de se sentir livre, ela se sente escrava, né? Por exemplo aqui, vamos ler Atos 15. O que diz Atos 15? Atos 15, versículo de número 28. Atos 15, 28. E lá eles fazem um concílio entre os judeus. 15, 28. Que diz assim, Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, e dessas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vá. Bom, Paulo aqui está falando com o judeu. Paulo não está falando com o gentil, porque os judeus insistiam, não, eu quero continuar sem comer sangue, quero continuar guardando o sábado, eu quero continuar. Aí Paulo falou, peraí, vamos estabelecer aqui umas normas aqui. Porque os judeus convertidos, eles estavam em processo de transformação. Eles estavam iniciando. Então Paulo não podia chegar e já tirar tudo de uma vez. Porque eles eram fracos na fé em Cristo. Eles ainda estavam, sabe, em fase como criança. Eles estavam, sabe, não tinham crescido ainda espiritualmente. Estavam engatinhando. Então Paulo diz assim, então faz o seguinte, ele diz assim, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, certo? Com exceção, né? Aí ele continua aqui, senão estas coisas necessárias, que é vos abster das coisas sacrificadas aos ídolos. Vocês não comam, se vocês não se sentem bem, não comam. É isso que Paulo está falando com os judeus, né? Do sangue, da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas fareis bem se vos guardares. Pode guardar essas coisas, porque Paulo sabia que com o tempo eles iriam ser libertos disso, entendeu? Então Paulo foi devagar, foi aos poucos, sem pressa. É como aquela pessoa, né, que chega na sua casa e você vai chamar ela para almoçar, e aí ele tem o pai dele ensinou de forma errada algumas coisas com relação à alimentação, e ele vai olhar para você e vê você colocando pimenta na comida. E você diz, aí ele diz, irmão, e ele é novo convertido, hein? Você diz, irmão, e ele diz, irmão, você come pimenta, pimenta é pecado. Você não vai confrontar ele de uma vez, porque sendo ele o novo convertido, você pode matá-lo, entendeu? Então você olha para ele e diz, irmão, e é pecado, então eu não vou comer. Você pega a pimenta, vai para lá e come a comida sem a pimenta, porque você está usando de sabedoria, porque ele ainda está engatinhando. Então, meninos da fé, você não pode confrontar assim de repente. Você tem que ir aos poucos, devagarinho, né? Discipulando, ensinando, para que ele possa. E foi isso que Paulo fez com aqueles judeus. Não, isso aqui, você não pode, por enquanto isso aqui está bem, né? E aos poucos Deus foi
limpando, Deus foi, e eles foram largando tudo aquilo, certo? Paulo não estava falando aquilo para gentios, Paulo estava falando para os judeus, certo? E Paulo ainda, ele estabelece o seguinte: vocês não podem impor isso sobre os gentios, certo? Não podem condenar os gentios porque não fazem isso. Se você não quer fazer, eu não como carne de porco. Tudo bem, meu querido, não tem problema. Você não pode dizer, irmão, não coma porque é pecado. Porque a Bíblia nos diz que tudo que Deus fez é santo, certo? E aí, quem sou eu para, né, amaldiçoar aquilo que Deus fez? E coisa sacrificada aos ídolos. Se alguém é um macumbeiro e ele tem uma venda, ele vende carne, eu posso comprar coisa lá? Claro que pode. Claro que pode. E se ele sacrificou? Não pergunte, compre. Entendeu? Se ele ofereceu aquilo para um ídolo, não pergunte, compre e leve para sua casa, cozinha, na hora que for comer, faça a sua oração, agradeça, que Deus vai abençoar. O ídolo poder nenhum tem para te destruir. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Que poder tem o ídolo? Tem um ídolo, tem uma macumba sobre a tua vida? Nem poder nenhum. Então vamos ter sabedoria e vamos aprender a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus nos chamou para a liberdade. Deus não nos chamou para estarmos acrescentando coisas ao cristianismo que a Bíblia não aprova, certo? E é isso. Essa é a resposta que eu dou aí para os irmãos, tá? Se tiver uma puxada boa e você fizer, pode me chamar que eu vou aí comer, né, uma feijoada também, sem problema, porque o alimento, todo alimento foi feito por Deus, tudo que tem de alimentação foi feito por Deus, né, para que nós possamos nos alimentar bem e cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz de Senhor Jesus. Um abraço.